As tabuletas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. O que estamos vendo aqui é uma tabuleta suméria que mostra a árvore da vida ladeada por seres divinos. Podemos ver aqui os Anunnaki de cada lado. Antes de morrer, você precisa saber disso. Essas foram as palavras atribuídas a Samuel Noah Kramer, o homem que traduziu mais textos sumérios do que qualquer outro ser humano na história. Por mais de Language Not Registered for Generation anos, Kramer permaneceu sozinho com tabuletas de argila que ninguém mais na Terra conseguia ler. Tabuletas mais antigas que a Bíblia, mais antigas que o Egito, mais antigas que a própria história registrada. Os sumérios não apenas inventaram a escrita. Eles inventaram a realeza, as leis, as cidades, a medição do tempo e a própria ideia de civilização. Mas, enterrado dentro daquelas tábuas rachadas, havia algo muito mais perturbador. Kramer percebeu padrões, histórias que não evoluíam, avisos que se repetiam com precisão mecânica e descrições de deuses que se comportavam menos como mitos e mais como administradores. Seres que davam ordens, mediam humanos, puniam o fracasso e falavam da humanidade como algo projetado. Perto do fim da vida, Kramer ficou cada vez mais perturbado por uma conclusão. Ele raramente afirmava publicamente: os sumérios não estavam escrevendo lendas. Eles estavam registrando instruções, eventos e intervenções que acreditavam ser reais. E se Kramer estivesse certo, então a civilização não começou com a genialidade humana. Começou com o contato. E as tabuletas nunca foram feitas para serem poesia. Elas foram feitas para serem lembradas. Antes de mostrarmos a parte que Kramer hesitou em publicar, curta e inscreva-se. É aqui que a história muda. A frase que não me deixava em paz. Segurar uma tabuleta escrita há milhares de anos e poder ler o que está escrito é uma sensação incrível. Durante décadas, Samuel Noah Kramer leu milhares de tabuletas sumérias, listas de entregas de grãos, hinos de templos, decretos reais e mitos da criação. Cada linha parecia pertencer perfeitamente à sua categoria, até que ele começou a notar algo que se recusava a encaixar. Certas frases continuavam aparecendo onde não havia razão para estarem. Uma linha cerimonial destinada a um ritual de templo reaparecia em um registro de armazém. Uma frase de um hino a um deus surgia na lista de rações de um trabalhador. Eram fragmentos que se recusavam a ficar em silêncio, ecos que o seguiam de uma tradução para outra. A princípio, Kramer os descartou como coincidências ou hábitos de escribas, mas à medida que as repetições aumentavam, também aumentava seu desconforto. Não se tratava de erros aleatórios da caneta. Os mesmos padrões, números, símbolos e frases formulaicas apareciam em gêneros de texto completamente diferentes. Ele começou a chamá-los de frases que não me deixavam em paz. Eles cruzavam as fronteiras entre a escrita sagrada e a prática, entre o mito e a matemática. Para a maioria dos estudiosos, essa sobreposição não significava nada. Era simplesmente o produto de um vocabulário compartilhado. Para Kramer, era uma pista para algo mais profundo, um projeto oculto no primeiro sistema de escrita do mundo. Ele começou a rastrear essas frases em arquivos de diferentes cidades. A repetição de uma frase em particular por Uruk o intrigava. Erguer a montanha pura e unir o céu e a terra. Ela aparecia em hinos de templos que descreviam oferendas aos deuses. Mas a mesma frase também foi encontrada em registros de construção do Ziggurat de U. Porque o registro de um construtor repetiria a linguagem de um cântico sagrado. Porque o ato de assentar tijolos seria descrito em termos cósmicos. Quanto mais Kramer pesquisava, mais conexões surgiam. Versos que iniciavam orações também iniciavam tabuletas de contabilidade. Fórmulas de bênçãos correspondiam às frases usadas para selar acordos comerciais. Números considerados divinos. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Apareciam não apenas em mitos, mas também em contagens de suprimentos e tabelas de racionamento. Ele percebeu que os sumérios não usavam a escrita apenas para registrar o mundo em que viviam. Eles a usavam para organizar esse mundo. As mesmas palavras que invocavam os deuses também definiam trabalho, comércio e governança. Essa descoberta o perturbou, pois significava que a escrita na Suméria não era neutra. Não era apenas uma ferramenta para a memória. Era uma estrutura para o pensamento. Ao incorporar a linguagem sagrada no cotidiano,
Os sumérios diluíram a linha divisória entre adoração e administração. Cada tabuleta, independentemente de listar sacrifícios ou impostos, reforçava a mesma visão de mundo, a de que a ordem divina e a ordem humana eram uma só. Kramer começou a se perguntar se os sumérios teriam planejado essa sobreposição intencionalmente. Talvez seus escribas, treinados nas escolas dos templos, tenham aprendido a entrelaçar a linguagem mítica nos registros burocráticos de propósito. Se assim fosse, cada documento produzido era mais do que dados. Era devoção disfarçada de rotina. Ele suspeitava que isso não era um acidente cultural, mas um sistema consciente, uma civilização aprendendo a pensar por meio da repetição e do ritmo. Quando Kramer escreveu suas obras posteriores, ele não podia mais ignorar as evidências. Essas frases, aquelas que se recusavam a desaparecer, formavam a espinha dorsal de toda uma ideologia codificada na argila. Elas transformavam o próprio ato de administração em um dever sagrado, convertendo a escrita em uma ferramenta prática e um exercício espiritual. Ler uma tabuleta suméria era vislumbrar como a linguagem podia manter uma civilização unida. Mal sabia Kramer que aquelas frases isoladas logo o levariam além das palavras, a uma mensagem escrita não em tabuletas, mas nas próprias pedras do zigurate. O zigurate como um texto tridimensional. Quando Samuel Noah Kramer desviou sua atenção das tabuletas para as ruínas imponentes do zigurate, começou a suspeitar que os sumérios não haviam simplesmente registrado sua visão de mundo por escrito. Eles o construíram erguendo-se da planície mesopotâmica como uma montanha artificial. O grande zigurate erguia-se como templo e símbolo. Seus terraços maciços subiam em direção aos céus, culminando em um santuário dedicado ao deus da lua, Nana. Cada tijolo, cada degrau e cada alinhamento com as estrelas pareciam carregar a mesma mensagem que Kramer vinha desvendando na argila. A fusão do céu, da terra e da autoridade. O que fascinava Kramer era como o escrito e a construção se espelhavam. Nos arquivos do templo, ele encontrou listas intermináveis de materiais, cestos de argila, medidas de tijolos e oferendas de grãos. À primeira vista, eram registros administrativos comuns, mas sua linguagem era enigmática. Versos de hinos apareciam nos registros de construção. Os mesmos verbos rituais para purificar, acender e unir o céu eram usados para descrever tanto cerimônias religiosas quanto o transporte de materiais de construção. Para Kramer, isso não podia ser coincidência. A linguagem usada para construir o templo era sagrada em si mesma. Cada ato de construção era registrado como uma continuação da criação. Ele passou a chamar o zigurate de texto tridimensional, um monumento que podia ser lido e escalado. Cada terraço, observou ele, representava um nível do cosmos descrito nos mitos sumérios. O terraço mais baixo simbolizava a planície terrestre, os níveis intermediários a atmosfera e as estrelas, e o mais alto o reino divino. Os fiéis que subiam as escadarias não estavam simplesmente caminhando para cima. Estavam atravessando camadas de teologia. Kramer percebeu que o zigurate não era apenas uma maravilha arquitetônica, era a expressão física dos mesmos padrões que ele encontrara ocultos nas tábuas. Os sacerdotes, escribas e trabalhadores que o construíram estavam, consciente ou inconscientemente, representando as palavras inscritas na argila. Quanto mais Kramer estudava, mais claros se tornavam os paralelos. Em um conjunto de tabuletas, as oferendas a Nana eram listadas em linhas rítmicas e formulaicas, cada uma espelhando a estrutura precisa dos terraços do zigurate. Em outra, o papel do rei era descrito como o olhar entre deuses e homens, a própria personificação viva do zigurate. Essas frases não eram floreios poéticos, eram projetos. O edifício era ao mesmo tempo um símbolo e uma escrita, onde arquitetura, religião e política falavam a mesma língua. A crescente convicção de Kramer era de que os sumérios haviam alcançado algo extraordinário. Transformaram sua arquitetura em uma extensão de seu sistema de escrita. O zigurate e as tábuas não apenas coexistiam. Eles se complementavam. Um tornava a crença visível, o outro a tornava repetível. Juntos, criavam um ciclo no qual cada festival, oferenda e lei reafirmava a hierarquia cósmica gravada na paisagem urbana. Essa constatação transformou a compreensão que Kramer tinha da civilização suméria. Ele começou a ver o zigurate não como um edifício que abrigava a religião, mas como a própria religião, uma doutrina viva e pulsante de pedra. A geometria da estrutura e seus arquivos circundantes
formavam uma única mensagem. A ordem do mundo era fixa, estratificada e divina. Cada subida por suas escadarias refletia o desejo humano de ascender em direção à compreensão, mas também lembrava a cada cidadão seu lugar dentro dessa ordem. Para Kramer, essa era a chave para sua teoria em desenvolvimento. Os sumérios não separavam a vida sagrada da secular porque não podiam. A própria língua que escreviam e os edifícios que erguiam garantiam isso. Sua civilização era um texto pelo qual se podia caminhar, uma teologia que se podia tocar. Mas a revelação mais profunda de Kramer veio quando ele observou os próprios escribas, os guardiões desse sistema vivo, os escribas que governavam por meio de palavras. Enquanto Samuel Noah Kramer seguia o rastro de frases repetidas das paredes dos templos aos terraços dos zigurates, uma verdade tornou-se impossível de ignorar. Por trás de cada hino sagrado, cada decreto real e cada livro de tijolos, estavam os escribas. Eles eram os arquitetos ocultos da civilização suméria, aqueles que transformaram o pensamento em registro e o registro em lei. Enquanto reis construíam monumentos e sacerdotes conduziam rituais, os escribas eram os silenciosos engenheiros da continuidade. Sem eles não haveria civilização para recordar. Nas grandes casas de tabuletas de cidades como Ur e Nippur, jovens escribas treinavam por anos sob rigorosa supervisão. Copiavam listas lexicais, hinos, contratos e mitos até conseguirem esculpir sinais de memória. Kramer observou que essas escolas eram diferentes de quaisquer outras no mundo antigo. Elas não separavam o sagrado do administrativo. Um aluno podia passar 1 hora praticando as dimensões de um carregamento de tijolos e na seguinte recitando um hino a Inanna. Com o tempo, essas disciplinas paralelas se confundiram, produzindo uma mentalidade onde a própria escrita era um ato ritual. Cada traço do estilete era tanto documentação quanto devoção. A escrita kunai, com seus milhares de sinais em forma de cunha, não era fácil de dominar. Muitos símbolos carregavam múltiplos significados dependendo do contexto e da pronúncia. Um símbolo para estrela também poderia significar Deus, e o símbolo para vida poderia servir como um número. Kramer percebeu que essa flexibilidade conferia aos escribas um enorme poder interpretativo. Eles podiam codificar teologia em meio à economia, inserir mitos em registros comerciais ou entrelaçar a ordem divina em textos administrativos, tudo sem alterar um único sinal. Em outras palavras, eles não se limitavam a registrar poder. Eles a criaram por meio da escrita. O domínio da linguagem pelos escribas os tornava indispensáveis tanto para o templo quanto para o trono. Cada lei, hino e transação passava por suas mãos até chegar ao público. Eles eram servos dos deuses e do rei. Na prática, eles eram os próprios sistemas. Sistema nervoso, decidindo quais palavras perdurariam. Kramer ficou impressionado com a forma como o treinamento os prendia ao segredo e à hierarquia. O conhecimento da escrita era limitado, cauteloso e herdado por algumas famílias da elite. A alfabetização era poder e o poder era piedade. A pena de um escriba era tão sagrada quanto o cajado de um sacerdote. Em sua pesquisa, Kramer comparou fórmulas de escribas ao longo dos séculos e encontrou uma continuidade que desafiava as mudanças dinásticas. Mesmo quando reis caíam e cidades queimavam, as frases persistiam, as mesmas aberturas, fechamentos e números rituais. Para ele, essa resistência revelava que não eram os governantes que moldavam a identidade da civilização, mas sim os escribas que mantinham o código. Eles eram os guardiões da ordem cósmica, garantindo que cada novo reinado falasse a mesma língua divina. O domínio deles era pacífico, imposto não por exércitos, mas por palavras impressas na argila. Essa descoberta reformulou completamente a compreensão que Kramer tinha dos sumérios. O zigurate talvez incorporasse sua teologia, mas os escribas eram seus intérpretes, aqueles que podiam traduzir entre deuses e homens, mito e matemática. Cada inscrição, desde mitos da criação até listas de rações, carregava suas impressões digitais invisíveis. Eles decidiram quais ideias seriam preservadas, quais frases seriam repetidas e quais verdades seriam canonizadas. Para Kramer, isso os tornou os primeiros verdadeiros autores de ideologia na história da humanidade. Ainda assim, um mistério permanecia. Por que tantos mitos e registros repetiam os mesmos números, símbolos e frases, o padrão oculto na argila? Na última década de sua vida,
Samuel Noah Kramer havia lido mais tabuletas sumérias do que qualquer outro estudioso vivo. Mas, em vez de satisfação, sentia uma sensação de incompletude. Uma intuição de que a verdadeira mensagem ainda estava enterrada sob o óbvio. As palavras eram claras, a gramática estável, mas algo na repetição de formas, números e frases parecia deliberado demais para ser descartado como convenção. Havia um padrão na argila, um padrão que se estendia por séculos, cidades-estado e reis. Ligava mitos a registros, orações a cadastros de impostos e hierarquias cósmicas a hierarquias humanas. Em suas anotações, Kramer começou a mapear essas sequências recorrentes como um matemático mapeia constelações. Ele percebeu que certas palavras apareciam juntas em ciclos previsíveis. Puro, medida, vinculação, ascensão. A mesma tríade surgia em hinos de templos, decretos festivos e até mesmo em exercícios de escribas. A princípio, parecia uma linguagem ritual padrão, formulaica, simbólica, talvez até poética. Mas, à medida que rastreava as combinações mais a fundo, percebeu que elas formavam um ritmo estrutural, um modelo que governava a forma como os sumérios organizavam não apenas a linguagem, mas a própria realidade. Os números contavam uma história ainda mais estranha em centenas de tabuletas. Os mesmos algarismos sagrados, language not registered for generation, 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 continuavam aparecendo em todos os lugares. Surgiam em mitos, linhagens familiares, oferendas em templos e até mesmo em registros de trabalho. Samuel Noah Kramer começou a perceber que isso não era aleatório. Esses números não eram usados apenas para contar. Eram um sistema. Para os sumérios, os números não eram ferramentas. Eram princípios de equilíbrio. Eles acreditavam que o próprio universo funcionava segundo esses padrões e que a vida cotidiana tinha que se adequar a esse ritmo cósmico. Assim, quando um sacerdote oferecia 7 ovelhas ou um construtor registrava language not registered for generation tijolos, não se tratava de uma simples contabilidade. Era simbólico, uma forma de manter a cidade em sintonia com o universo. A matemática não era neutra, era ritual. O que mais incomodava Kramer era como essa estrutura nunca mudava. Reis diferentes, cidades diferentes, séculos diferentes. No entanto, a linguagem, os formatos, a lógica permaneceram os mesmos. Quer o governante fosse o Amu ou Shuli, quer a tabuleta viesse de Uruk ou de Lagash, tudo seguia o mesmo modelo oculto. Era como se cada escriba estivesse copiando de uma escrita mestra invisível. Religião, burocracia e mitologia funcionavam com base no mesmo código subjacente. Essa constatação levou Kramer a uma conclusão radical. Os sumérios não usavam a escrita apenas para descrever o seu mundo. Usavam-na para manter esse mundo funcionando. A escrita não registrava a ordem. Ela a criava. Inscrever leis, rituais e hierarquias na argila era como essas coisas se tornavam reais e permanentes. Kramer passou a chamar esse sistema de código sumério. Não uma cifra secreta, mas um programa cultural que se repetia infinitamente. O zigurate era o seu símbolo físico. A tabuleta era a sua ferramenta. O escriba era o operador. Cada um reforçava o outro. Ler um texto significava participar do sistema. Escrever uma tábua significava renová-la. Essas tábuas não eram registros passivos, eram máquinas que mantinham a civilização funcionando. Kramer admitiu mais tarde a um colega que essa ideia o perturbava mais do que qualquer mito ou artefato que já tivesse estudado. Sugeria que o primeiro sistema de escrita do mundo poderia também ter sido a primeira linguagem de programação, uma forma de codificar crenças, hierarquia e obediência diretamente na sociedade. Se isso fosse verdade, os sumérios não haviam apenas inventado a alfabetização. Haviam inventado algo muito mais poderoso: engenharia ideológica. Os padrões na argila não eram mensagens sobre deuses, eram mensagens sobre controle. À medida que sua saúde piorava, Kramer começou a insinuar mais abertamente suas crenças. Antes de morrer, por favor, ouçam, escreveu ele. Em seus últimos anos, ele falava menos em palestras polidas e mais em fragmentos, pensamentos inacabados que soavam como uma mistura de percepção e advertência. Seus alunos o lembravam como cuidadoso e discreto, nunca dramático. Por isso, foi tão surpreendente quando ele começou a terminar cartas e entrevistas com essa mesma frase. Não era um pedido de atenção.
Era a voz de alguém que carregava uma verdade que ele sentia ter sido ignorada. A conclusão de Kramer não se baseara em uma única tábua ou tradução. Ela emergiu lentamente após décadas de estudo. Os sumérios, ele acreditava, foram os primeiros a realmente compreender que a linguagem não apenas descreve a realidade. Ela a molda. Suas palavras eram performativas. Quando um escriba escrevia que um rei governava por vontade divina, essa afirmação não apenas relatava uma crença, mas a criava. A própria escrita tornou-se um ato de criação, e quem a controlava, controlava a realidade. Em seus cadernos posteriores, Kramer escreveu que toda civilização é construída sobre dois tipos de poder. Um é visível, tijolos, exércitos, templos. O outro é invisível, histórias, leis, mitos. Os sumérios fundiram os dois por meio da escrita. O zigurate tornou a hierarquia visível na pedra. A escrita cuneiforme a preservou em texto. Juntos, formaram um ciclo que ensinou gerações a ver a ordem como algo natural e inquestionável. O sacerdote lia a tabuleta. O trabalhador assentava os tijolos. Ambos acreditavam estar servindo aos deuses. Na realidade, seguiam uma lógica escrita séculos antes por escribas há muito desaparecidos. Kramer temia que essa ideia soasse mística ou conspiratória, por isso raramente a enunciava abertamente. Mas em uma carta, escreveu uma única frase e a sublinhou 2 vezes. Os sumérios descobriram que, para governar a mente, bastava governar os símbolos. Para ele, essa era a sua maior invenção. Controle através da linguagem em vez da força. Um poder adquirido que se tornaria a base de todas as sociedades organizadas que se seguiram. A tragédia, na visão de Kramer, era que esse poder se tornou invisível justamente por funcionar tão bem. Uma vez que a escrita foi incorporada à religião e ao governo, ninguém a questionou. Palavras sagradas tornaram-se lei estatal. Os sumérios não criaram apenas uma escrita. Criaram um sistema de pensamento que reverberaria em códigos legais, religiões e burocracias por milhares de anos. Onde os leitores modernos veem textos antigos, Kramer vislumbrava o projeto da própria civilização. Seus últimos escritos inéditos assemelham-se mais a reflexões do que a trabalhos acadêmicos. Ele argumentou que a linha divisória entre mito e registro, sagrado e secular, não existia no início. Os primeiros escritores não documentaram a verdade. Eles a fabricaram. E para Kramer, isso não era uma acusação. Era um reconhecimento. A primeira grande tecnologia da humanidade foi a crença tornada permanente por meio das palavras. Os mitos não eram erros. Eram ferramentas, estruturas que ajudavam os humanos a organizar, lembrar e imaginar. Vistos dessa forma, cada tablete, pergaminho ou inscrição não era apenas um registro do passado, mas um projeto para o futuro. No fim, o alerta de Kramer parece mais relevante do que nunca. Os sumérios ensinaram à humanidade uma lição perigosa. Quem controla a escrita, controla a verdade. Seus tabletes de argila não apenas registraram uma civilização, como a criaram. Através das palavras, moldaram a fé, o poder e a ordem. Então, a pergunta permanece. Nossas instituições ainda usam a linguagem da mesma maneira? Se isso fez você pensar diferente, curta, inscreva-se e junte-se a nós na próxima análise profunda dos segredos ancestrais que ainda moldam o mundo moderno.